Oi, crianças! Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a tia Thaís. Nós estamos mais uma vez juntinhos para aprender a palavra de Deus. Vocês gostam de aprender a Bíblia? Na Bíblia tem tanta coisa, crianças, para a gente aprender e a cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Mesmo que a nossa escola dominical está sendo online, mas a gente pode aprender aqui um pouquinho também. Crianças, nós estamos aprendendo sobre Eu Amo a Igreja. Lembra? É o título da nossa lição desse trimestre, né? E a lição de hoje, crianças, fala ainda sobre o tabernáculo, que foi nossa aula da semana passada. Mas a gente vai aprender sobre a porta da casa de Deus. Vocês gostam da igreja? Eu amo a igreja, estou sentindo muita falta de ir nos cultos, né? Mas enquanto isso, na nossa casa a gente pode continuar buscando a presença de Deus. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem oferecido um culto para Deus ainda no seu lar? Você tem cantado para Jesus na sua casa? Isso é muito bom, viu? Isso é muito importante, né? Então, crianças, a gente vai relembrar algumas coisas da nossa aula sobre o tabernáculo, tá bom? Crianças, um dia Deus falou com Moisés, né? Moisés subiu no Monte Sinai e Deus falou com ele. Deus falou para ele que era para construir um tabernáculo, né? Deus disse assim, ó: "E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles." Não quer dizer, crianças, que o tabernáculo ia ser feito para que Deus morasse no tabernáculo. Não, era porque Deus queria habitar no meio do seu povo, do povo de Israel. E será que Moisés obedeceu, crianças? Com certeza, a gente aprende que Moisés era uma pessoa muito obediente. Você é obediente ao papai e à mamãe, à professora, à escola dominical, ao pastor, ao vovô e à vovó? É muito importante, viu? Crianças têm que obedecer, tá bom? Então, crianças, a respeito do tabernáculo hoje, o título da nossa lição é assim, ó: A Porta da Casa de Deus. Vamos aprender sobre a porta da casa de Deus. Como nós estamos aprendendo sobre o tabernáculo, nós vamos aprender sobre a porta do tabernáculo, porque nós vamos ver, crianças, que só tinha uma porta. Tia, mas na minha igreja tem várias portas. Tem a porta que dá para o bebedouro, tem a porta que dá para a gente ir no banheiro, tem a porta de saída. É muito importante, viu, crianças, ter várias portas, até mesmo no momento de emergência, né? Para as pessoas entrarem e sair para ventilar o ar. Mas aqui no tabernáculo, crianças, Deus falou que fosse feito apenas uma porta. Por que será? Porque o tabernáculo, crianças, simboliza Jesus. E Jesus, só ele é a porta. Não existe outras portas para ir para o céu. Existe somente uma porta. Então, o nosso memorizando, o nosso texto áureo de hoje diz assim, ó: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem será que disse isso, crianças? Isso mesmo, foi Jesus. E o que Jesus disse? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 9. Leia com o papai e com a mamãe em casa e aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, crianças, nós vamos aprender então mais um pouquinho sobre o tabernáculo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Como que foi feito o tabernáculo? O tabernáculo tinha que ficar, crianças, ser montado no meio das tribos. As tribos de Israel, lembram que eram 12? Então, ficavam 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos atrás, 3 tribos na frente. E no meio era para ser montado o tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo era uma tenda móvel, né? Ela tinha que ser montada e desmontada. Por quê, crianças? Porque o povo de Deus estava de passagem pelo deserto. Então, ela não poderia ser de tijolo, não poderia ser de madeira, né? Porque tinha que ser montada e desmontada. Sabe, crianças, o tabernáculo teve vários... como se diz? Deus deu várias... Esqueci a palavra agora. Deus falou para Moisés como que deveria ter sido feito, Deus deu as dicas, Deus deu instruções para Moisés como deveria ser feito o tabernáculo. E eu vou falar uma coisa para vocês, sabe, crianças? Aqui, ó, tinha uma cerca, né? Porque aqui era o pátio, sabe? Todo mundo poderia entrar no pátio, porque aqui, ó,
era um local de acesso a todas as pessoas. Todos poderiam entrar no pátio. E o que tinha no pátio, crianças? O que vocês acham que tinha no pátio? Será que vocês estão conseguindo ver? Existiam apenas 2 utensílios. Um era o altar da oferta e o outro era a bacia de cobre. E por quê? O que é isso, tia? O altar da oferta, crianças, era o local onde era oferecido o sacrifício, lembra? Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus. Tia, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha. Mas sabe aquele momento de desobediência para o papai e para a mamãe, alguns momentos de um sentimento ruim no coração, alguns momentos que vê alguma coisa que não era para ter visto na televisão, alguns pensamentos que não agradam a Deus, alguns sentimentos, né? Às vezes peguei alguma coisa de alguém, uma resposta mal dada, às vezes a mamãe ou o papai pede para fazer alguma coisa e não quer fazer, desobedece. Tudo isso é pecado, viu, crianças? E a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, né? Porque o Senhor é santo e Ele não suporta o pecado. Então, todas as vezes que alguém pecava, né? O que tinha que ser feito? Um sacrifício. E aí era oferecido um animalzinho. Poderia ser uma cabra, poderia ser bovino, né, vindo da parte do boi, poderia ser ovelha ou cordeiro, mas que fosse perfeito, sem manchas e sem defeito, né? Porque esse animalzinho, crianças, ia ser oferecido no altar da oferta, né? As pessoas, então, e aquele animalzinho ia morrer no lugar da pessoa. Tia, mas foi eu que pequei e é o cordeirinho que vai morrer? Sim, o cordeirinho ia morrer lá no altar da oferta, no lugar do pecado da pessoa, né? Então, a Bíblia também nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, crianças, muitos cordeirinhos morreram, muitas ovelhas, muitas cabras morreram, muitos passarinhos, muitas rolinhas morreram no lugar de outras pessoas por causa do pecado. Mas quando Jesus morreu, o sacrifício de Jesus já foi por todos. Não precisou mais, crianças, nenhuma ovelhinha morrer. Olha que coisa mais linda, crianças, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tia, naquela época era uma ovelhinha por pessoa e agora Jesus é para todo mundo. Sim, o sangue de Jesus é tão poderoso que ele limpa a humanidade toda. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então vamos continuar? Então depois que o cordeirinho era sacrificado, crianças, lá no altar da oferta, sabe, crianças, o sacerdote, ele tinha que lavar as mãos e os pés. E isso era feito aonde? Na bacia de cobre, né? E ele tinha que lavar as mãos e os pés. Porque nós não podemos nos achegarmos na presença de Deus sem estarmos santificados, sem estarmos purificados de nossos pecados. O pecado nos afasta de Deus e a partir do momento que nós pedimos perdão para Deus, perdão pelos nossos pecados, nós podemos entrar na presença do Senhor. E o sacerdote, depois que fazia isso, ele poderia entrar no tabernáculo. Crianças, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o tabernáculo era feito de madeira? Sim, uma madeira chamada acácia. Essa madeira, crianças, era uma madeira muito difícil de ser trabalhada, porque a madeira era uma madeira dura, uma madeira cheia de nós, cheia de calombos, sabe? Mas Deus falou, é para fazer o tabernáculo da madeira de acácia. Então, todo o tabernáculo era feito dessa madeira. Crianças, essa madeira representa nós. Nós, homens, mulheres, crianças, cheios de pecado, mesmo que nós somos cheios de pecado, crianças, mesmo que nós somos tão falhos, Deus quis nos amar, Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Tia, mas como assim? Deus pode olhar para nós, um Deus tão santo, olhar para nós cheios de pecado? Sim, Ele nos ama e Ele nos escolhe e Ele quer trabalhar em nossas vidas. Mas sabe, crianças, uma coisa muito importante, toda essa madeira do tabernáculo
que Deus mandou Moisés e as pessoas fazerem de madeira, foi banhada no ouro, foi toda revestida de ouro, por todos os lados aquela madeira foi revestida de ouro, porque esse ouro simboliza Jesus. Então, quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, elas não viam a madeira, elas viam o ouro. Quando Deus olha para nós, crianças, Ele não nos vê homens pecadores, falhos, cheios de erros. Ele vê Jesus nas nossas vidas, porque Jesus nos justifica. Jesus está nas nossas vidas, tá bom? Então, não se sinta, fala assim, muitas vezes a gente se sente assim, será que Deus ainda me quer? Será que Deus gosta de mim? Ele gosta, não, Ele te ama. Jesus te ama e Ele escolheu trabalhar na sua vida. Você sabia, crianças, que Deus olha para você, mas Ele já sabe como que você vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Ele vai trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, tá bom? Vamos voltar aqui no tabernáculo? Então, olha só. Então, quando o sacerdote entrava aqui existia mais uma outra sala, uma outra parte. E nessa sala, crianças, tinha apenas 3 móveis. Existia a mesa dos pães, existia o candelabro e existia também, crianças, o altar do incenso, né? Que está bem aqui. O que era o candelabro? O candelabro, crianças, era uma peça que tinha vários braços e aqui era aceso, né, com fogo, né, e isso simbolizava o Espírito Santo, né? Aqui, ó, vamos ler aqui direitinho. O candelabro representa Jesus Cristo, a luz do mundo, o Espírito Santo nas nossas vidas e Jesus, a luz do mundo, né? Crianças, e também tinha o quê? Uma mesa com 12 pães, né? Por quê? Porque Jesus também é o pão da vida. Por que 12 pães? 12 pães porque era um pão por cada tribo, né? 12 tribos, 12 pães. Então, elas estavam representadas aqui, as 12 tribos de Israel. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. E também para mostrar para o povo de Israel que Deus estava cuidando deles, né? Que em tudo Deus estava providenciando, tudo que eles precisavam. Água, comida, moradia, cuidado, né? Deus estava sempre com eles. E também tinha as crianças o altar do incenso, né? Era um altar que se queimava incenso ali como se fosse uma fumaça cheirosa, um perfume muito especial ali naquele altar, e aquele cheiro era muito gostoso, né? E esse incenso, esse cheiro gostoso representava a oração, né? A nossa vida tem que ser de oração. Tia, mas eu sou só uma criança. Mas Jesus também ouve a sua oração. Sabia que Deus ama as crianças e Ele sempre está disposto a ouvir a tua voz, a saber o que tem dentro do seu coração. Qual é o desejo da sua alma? Conta para Ele. Ore para Jesus, fale com o Papai do Céu, Ele está sempre pronto para te ouvir, sabe, crianças? E depois dessas partes, né, dessa parte que era o lugar santo, que tinha esses três móveis, existia lá dentro também uma parte especial. Essa parte, crianças, nem o sacerdote poderia entrar. Tia, mas quem entrava lá? Somente o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, crianças, podia entrar lá apenas uma vez ao ano, porque lá dentro desse lugar chamado lugar santíssimo, existia um único móvel. Sabe o que era, crianças? A Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, o encontro de Deus. Aqui em cima, essa tampa era chamada de propiciatório. Ela era feita de madeira também, né, representando Jesus, né, que ele veio na terra como homem, mas Jesus nunca pecou, né? E era tudo revestida de ouro. E em cima dessa arca, crianças, existiam 2 querubins
um de frente para o outro, com seu rosto voltado para baixo. E aqui nessa arca existiam essas varas, que era por onde ela deveria ser transportada. Ninguém poderia colocar a mão na arca, sabe? Eles deveriam segurar somente por essas varas, que também era toda de ouro. E aqui representava a presença de Deus. Era aqui que tinha o encontro do homem e Deus, né? Então aqui a Arca da Aliança representando a presença de Deus. Vocês lembram, crianças, que durante algumas guerras, algumas vezes que o povo de Israel ia fazer alguma luta, alguma coisa, eles queriam levar a Arca da Aliança, porque eles queriam levar a presença de Deus, né, que era representada através de uma arca, né? Então, crianças, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o tabernáculo, né? Do que ele era feito. Ele também era coberto por peles de animais, e sabia que tinha até peles de animais marinhos, possivelmente de golfinho. Olha que interessante, né? Então, ela era toda cercada. As pessoas só poderiam entrar aqui no pátio, né? Só podia entrar aqui. E vamos relembrar? Então, o que a gente tinha aqui no pátio? Eles tinham o altar da oferta, o local onde que era feito o sacrifício, a bacia de cobre onde o sacerdote lavava as mãos e os pés. E aí, no outro cômodo, né? Quando entrava dentro do tabernáculo, que era o lugar santo, existia então a mesa dos pães, né? Vocês lembram? Existia o candelabro, né? Que representava o Espírito Santo. Jesus é a luz do mundo. E também o altar do incenso, onde era o que? Oferecido o incenso a Deus, representando a oração dos servos de Deus, né? Do povo de Deus. E dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, o que tinha lá, crianças? A Arca da Aliança. Né? Crianças, nós podemos, eu quero falar para vocês que quando a gente aprende que o tabernáculo só tinha uma porta, quer dizer que só por aqui que as pessoas entravam, certo? E Jesus, ele diz também que ele é a porta que vai para o céu. Então, crianças, não existe outra maneira de ninguém ser salvo. Não tem como ser salvo por outras maneiras, a não ser aceitando a Jesus. E Jesus, como que ele falou mesmo? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Você já aceitou Jesus no seu coração? Você já entrou por essa porta? Tia, eu não tenho muita certeza. Então, crianças, às vezes você precisa fazer uma oração de novo, entregar o seu coraçãozinho para Jesus, falar que você acredita em Jesus como seu Salvador, né? Que você quer aceitar ele no seu coração, para que Jesus perdoe os pecados do seu coraçãozinho, lavar esse coração de todo o pecado, né? Lembrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os nossos pecados só podem ser purificados através de Jesus, né? Pelo sangue que ele derramou lá na cruz pelas nossas vidas. Então, agora a gente vai abaixar a cabecinha, nós vamos orar juntos, a tia vai falar e você vai repetir, tá bom? Vamos fechar os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pela tua palavra que aprendemos hoje. Aprendemos, Senhor, que Jesus é a porta. A única porta que leva para o céu, a única porta da salvação. E eu quero Jesus no meu coração. Senhor Jesus, lava o meu coração, tira todo o pecado e vem morar em mim. Eu quero, Senhor, na minha vida. Te entrego a minha vida, a minha casa, a minha família. Te peço a tua bênção sobre mim. Papai do céu, eu te amo e quero servir a ti por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração? Jesus mora no seu coração, né? Assim como Deus veio habitar no meio do povo dele, lá no tabernáculo, Deus também veio habitar dentro do seu coração. Jesus mora dentro de você. Você é o lugar onde Deus habita. Olha só, crianças, isso é muito lindo, isso é muito importante, né? Então, me despeço de vocês agora. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Fiquem firmes na presença do Senhor.
orem sempre, a sua oração sempre chega no céu, né? Busque a presença de Deus, ofereça para Deus o seu louvor. Existe o sacrifício de louvor, sabia? Às vezes, a gente pode tirar um tempo da nossa vida para a gente ler a Bíblia. Às vezes, a gente precisa fazer isso. Orar, cantar, buscar a presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a todas as famílias. E volte na próxima aula para a gente aprender sobre o Templo de Salomão. Olha só, crianças, porque aqui a gente aprendeu sobre o tabernáculo enquanto o povo estava no deserto. Mas quando o povo de Deus foi habitar lá em Canaã, na Terra Prometida, né? Foi feito um templo de verdade, de paredes, né? E a gente vai aprender muito sobre o Templo de Salomão. Então, Deus abençoe a todos e eu espero vocês na próxima aula. Tchau!